O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Não vamos brincar de quem é o mais idiota. Essa é a declaração da ministra francesa das Relações Europeias, Nathalie Loiseau. Matias, vamos brincar de quem é mais idiota? Eu ou você? Eu sou o Dana Carvey e você é o Mike Myers. Pode ser. Mas, enfim, a manchete que o Matias leu acho que já diz bastante coisa, né? Ela disse isso em relação à Itália, né, no caso. O que acontece? Esse é um tema que talvez valesse um olhar mais aprofundado alguma outra vez, mas é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, é uma questão muito interessante. Começando do começo, né? O vice-primeiro-ministro da Itália, o Luigi Di Maio, disse que a França ela é culpada pela crise de imigrantes na Europa, pois ela empobrece as nações africanas com políticas colonialistas que fazem com que os africanos migrem para a Europa, e disse que a França deveria sofrer sanções por conta dessa política colonialista. Né? Lembrando, o Di Maio, assim, o que acontece? Hoje na Itália, como a gente está comentando no programa passado, o primeiro-ministro na Itália parece ser a pessoa que menos importa. É um testa de ferro. É um bundão, para botar em português claro. Né? Por quê? Porque, como os nossos ouvintes vão se lembrar, quem não se lembrar, joga lá na busca de xadrezherbal.com e tal. A gente fez um programa cobrindo as eleições na Itália. E as eleições na Itália foram eleições parlamentares em que nós tivemos três partidos com presença significativa no parlamento. Então era basicamente o seguinte, os 5 estrelas precisava de alguém para governar, só que alguém quase meio a meio. Então os 5 estrelas teve que fazer ali uma coalizão com a Liga Nord, né, a atual Liga, para conseguir governar. No final das contas, o líder dos 5 estrelas é o vice-primeiro-ministro, o líder da Liga Nord, Matteo Salvini, na Liga Nord, um partido, a gente sempre fala, um partido eurocético, nacionalista, com declarações xenófobas de seus integrantes, é o ministro do interior. O primeiro-ministro é quem não importa, né? O primeiro-ministro acabou sendo lá bota um cara aí, né, para cumprir o papel. Então, o Di Maio, embora ele seja o vice-primeiro-ministro, ele é o líder do maior partido do parlamento italiano. Tá? Ele fala de uma posição com certa autoridade, digamos assim. Então, e do que ele está falando? Né? Porque essa semana nós tivemos, infelizmente, um barco com 120 pessoas que saiu da Líbia rumo à Europa, e o barco naufragou no Mediterrâneo, e dessas 120 pessoas, até o momento, só uma foi localizada, foi resgatada. Ou seja, muito provavelmente tivemos 119 mortes no início dessa semana. E um assunto que, né, esteve nos jornais italianos, esteve na mídia italiana. E aí, o Di Maio disse assim: seríamos hipócritas se continuássemos a falar sobre os efeitos sem procurar as causas. Se hoje temos pessoas vindas da África, é porque alguns países europeus, como a França, nunca pararam de colonizar a África em suas cabeças. E aí, do que ele está falando? Né? Uma coisa que a gente já mencionou aqui, que vários ouvintes já perguntaram, já pediram para a gente falar melhor, e de fato a gente precisa, né, dar uma estudada e falar melhor sobre isso, que 14 países africanos usam como moeda o franco africano. Tem o franco africano ocidental, o franco africano oriental, mas que é a mesma moeda, só muda ali a estética, né? E essa moeda, ela é garantida pelo Tesouro Francês e ela tem uma taxa de câmbio ligada ao euro. Então, assim, os defensores dessa política
vão dizer que isso garante estabilidade monetária, né, aos países africanos. Então, por exemplo, no Senegal, não ocorre o que aconteceu no Zimbábue, de você ter lá uma moeda com 8 milhões de zeros, que não vale nada. Por outro lado, esses países não têm como conduzir a sua própria política monetária. Eles têm mãos atadas em questões monetárias, em questões de emissão de dívida, em questões de direcionar investimentos com o Banco Central. Todas essas coisas que a gente discute no Brasil, Banco Central, BNDES, né, valorizar o câmbio, depreciar o câmbio, facilitar a exportação, não, eles não têm essa autonomia. Ou melhor dizendo, têm uma autonomia muito reduzida, já que eles precisam, digamos assim, das bênçãos francesas para a sua política monetária. E a França, por sua vez, sem querer ofender ninguém, mas o Banco Central francês, o Tesouro francês, né, ele vai seguir os interesses do Senegal, da Costa do Marfim, ou os da França? Né? O cara que é indicado para ser o diretor do Tesouro francês, ele vai cuidar do euro, ele vai cuidar das polícias francesas e também do franco africano. E o franco africano ele vai subordinar os interesses franceses. Então, assim, esse apontamento que ele fez, ele não está errado. Você pode até condenar ali o momento, porque usou o naufrágio, condenar ali a retórica, digamos assim, mas ele não está errado. E ele continuou. Há dúzias de estados africanos, né, não chegam a ser dúzias, né, são 14, nos quais a França imprime sua própria moeda, o franco das colônias, e com isso financia sua própria dívida pública, que é o que a gente acabou de mencionar. E a França empobrece esses estados e desencadeia a migração dessas pessoas. Aí vem uma frase que, assim, por um lado, né, novamente, ele tem razão, se você falar de desenvolvimento local africano. Por outro lado, né, o lugar dos africanos está na África e não no fundo do mar. Ué. Ou seja, tem que salvar a vida dos africanos, né, para eles, tem que desenvolver a África, mas também o lugar dos africanos é na África, não é uma frase muito legal, né? E quem que recusa ajuda dessas embarcações no Mediterrâneo não é a França. Sim, exatamente. A Itália adotou uma política muito mais rígida em relação a isso, né, como você bem lembrou. Então, a gente tem um arranca-rabo, assim, entre a França e a Itália, que vem desde o ano passado, como a gente mencionou, inclusive por essa questão de resgates, né? Se a Marinha Francesa tem de cumprir papel da Marinha Italiana e tudo mais. Teve um político francês que chamou a política italiana de repugnante, alguma coisa assim, usou um adjetivo desses. E aí agora a Itália está dando troco, digamos assim. Então, novamente, ele não está errado no que ele aponta. Você pode até questionar o momento, por conta do naufrágio, pode até questionar ali alguma questão estética, porém, na mensagem, de fato, a França hoje tem uma ingerência na economia das suas ex-colônias muito grande. E lembrando, uma coisa que a gente já comentou aqui, por exemplo, no programa sobre a República Centro-Africana, que tivemos inclusive a nossa querida Ana Luísa no estúdio, né, gravamos com ela, já foi ano retrasado isso, né, mas joga lá República Centro-Africana, xadrez herbal. A França costuma ser muito ativa em missões de paz da ONU nos países francófonos. E muita gente também acusa essa presença de que não é uma presença de estabilização, mas apenas de garantia dos interesses franceses. Especialmente pelo fato de que Chad, Mali e parte da República Centro-Africana são as regiões de onde vem o combustível nuclear da França. E como a gente mencionou no programa sobre os coletes amarelos, a França é proporcionalmente o país europeu que mais usa energia nuclear. Proporcionalmente não, em números absolutos, desculpe. É o país que mais usa energia nuclear. Então, vejam como esse ciclo se fecha, tá? E aqui não é teoria da conspiração nem nada, tudo isso é aberto, tá? É documentado. A França usa energia nuclear, para isso depende de combustível nuclear extraído em minas, em suas ex-colônias africanas, onde muitas vezes ela mantém presenças militares sob a bandeira de missões de estabilização ou de combater o terrorismo, e países em que ela tem o controle da moeda do país.
Então, assim, é um ciclo que acaba se fechando. Então, de fato, os comentários do Luigi de Maio têm sim fundamento. Não é porque o cara é dos 5 estrelas, o cara tá se aproveitando do naufrágio dos africanos e tal, mas ele tem fundamento no que está dizendo. E aí a França convocou, né, o seu embaixador na Itália, né, para dizer, né, para dar ali satisfações, esclarecer ali o tema. E a Itália, logo depois, disse, né, o Giuseppe Conte, né, o primeiro-ministro, o bundão, disse que os dois países têm uma amizade sólida, né, tudo isso foi ali um engano ali, palavras, né, às vezes um pouco mais exacerbadas, tentou ali botar um panos quentes e tudo mais. E, detalhe, outro fator que está sendo colocado nessa relação é que, e novamente como a gente mencionou no programa passado, o Battisti chegou na Itália. E o Battisti ficou muito tempo refugiado, escondido na França. E alguns militantes do período dos anos de chumbo italiano ainda estão na França, ainda estariam na França, melhor dizendo. E aí o Matteo Salvini deu essa alfinetada de novo, deu outra alfinetada na França, né, dizendo que condenados italianos estão não é nem bebendo, quaffing, tipo, dando umas bicadinhas em champanhe sob a Torre Eiffel. Então, assim, as relações... Bebericando, exatamente. Então, aí a ministra francesa, né, Nathalie Loiset, disse que não quer ficar brincando de quem é mais idiota, né? Quando as declarações são excessivas pelo tom e pelo número de vezes que são repetidas, tornam-se insignificantes. Mas veremos aí onde vai. E repita, um gancho para um assunto interessante para a gente ver aqui. Continuando aqui no Velho Mundo, agora a gente, né, vamos fazer ali uma rota geográfica. A Irlanda anunciou que vai contratar 400 funcionários para sua alfândega, em preparação para o Brexit, tá? Dizendo que cerca de 70 mil fluxos comerciais de pequeno e médio porte, micro e pequenas empresas, né, podem ser afetados diretamente, que é o que a gente falou, né, gente muitas vezes que mora de um lado da fronteira trabalha no outro, ou o cara que é tipo um PJ, né, um autônomo, o cara dá aula de matemática na região dele, e aí se o cara for ter que ficar cruzando fronteira todo dia, pode ter algum prejuízo ali, então a Irlanda anunciou aí esse plano de contratação. E aí, por sua vez, o Brexit, né, a Theresa May foi lá e anunciou, né, levou ao parlamento o seu plano B para o Brexit, que basicamente o que ela fez foi dizer, olha, não tem plano B. Ela chegou e falou, olha, a gente pode tentar... Momento sinceridade. Ela virou e falou, tá bom, vocês não gostaram do plano A, vou trazer aqui o plano B. Tá aqui o plano B, idêntico ao A, não tem outra opção, vota. Foi isso que ela fez. Muitos ouvintes perguntaram por que a May não renuncia, por que a May não dá o dedo do meio pros caras e vai embora, entendeu? Não larga esse abacaxi no colo de alguém. O fato é, ela levou o plano B, né? Pra gente ser, né, um pouco justo, teve ali algumas pequeníssimas alterações, né? Claro, não era exatamente igual, mas assim, no final das contas não mudou muita coisa. Agora, nós tivemos duas notícias em relação ao Brexit. Uma que se relaciona com o que a gente falou na semana passada, da visita do Shinzo Abe, porque a Sony anunciou que vai transferir a sua sede europeia do Reino Unido para os Países Baixos, né? A Sony é uma das maiores empresas do mundo, né? Empresa aí do PlayStation, né? Então a Sony anunciou isso. E aí teve uma outra empresa que anunciou que vai sair do Reino Unido. Uma empresa, né, de elétricos, né, ali ferramentas, secador de cabelos, furadeira, aspirador de pó, essas coisas, anunciou que vai para Singapura, né?
a empresa Dyson, DYSON. Só que por que eu disse que isso é, digamos assim, irônico? Porque o dono da Dyson, né, ele, o principal executivo, né, tal, ele era um dos principais defensores do Brexit. Ele dizia que o Brexit ia gerar investimentos de milhões de libras da Dyson no Reino Unido. Ele disse que vai manter, inclusive, esses investimentos, porém, a sede da empresa vai para Singapura. Assim, pelo que eu entendi da cobertura da imprensa inglesa, é que o impacto econômico dessa mudança não vai ser tão grande assim. Porém, o impacto político vai ser enorme. Porque é um cara que estava falando do Brexit, era um cara que estava, né, a favor né, da saída do Reino Unido e tal, e ele vai lá e vai falar, olha, tá bom, estamos indo para Singapura, tchau. Então acabou pegando mal um pouco. Cruzando o Canal da Mancha, tivemos mais um protesto dos coletes amarelos, 10ª semana seguida, reuniu cerca de 84 mil pessoas em toda a França. Em Paris foram cerca de 7 mil pessoas. O bicho, essa semana, só pegou em Toulouse. E assim, tem uma coisa que está começando a complicar, digamos assim, para a pauta dos coletes amarelos, que é quando você tem uma coisa acontecendo por 10 semanas seguidas, é que vira rotina, né? Yeah. Tipo, deixa de ter um impacto. Ah, putz, hoje é sábado, né? Puta, aí vai ter protesto lá dos caras, então vamos pegar o metrô pro outro sentido. Vai ser isso. As pessoas vão deixar de dar bola, as pessoas vão deixar de dar muitos ouvidos, então não vai ser... O governo está tentando vencer o movimento pelo cansaço, né? Como é uma estratégia comum nesses casos, né? E eu tentei fazer alguma piadinha com Asterix, mas não deu. Eles são irredutíveis. Venci pelo cansaço, tá? Então, mas não deu certo. Agora, então assim, né, tá virando rotina, né? Caiu na rotina o relacionamento. Perdeu a chama que queimava um Citroën, um Renault. Mas cruzando agora ali os Alpes Ibéricos. Os Pirineus. Exatamente, os Pirineus. E aí, cruzando então os Pirineus, chegamos na Espanha, tivemos uma notícia curiosa também, que é o seguinte, no último programa do ano passado, falamos do partido de direita espanhol, né, o Vox, que chegou ao parlamento da Andaluzia, e ele foi fundado, né, ali por volta de 2014. E o detalhe é que é o seguinte, ele foi fundado com uma doação de 1 milhão de euros de uma organização. O nome dessa organização é Conselho Nacional da Resistência do Irã, que é um grupo que estava listado até 2012 como um grupo terrorista pelos Estados Unidos. E o detalhe desse Conselho Nacional de Resistência do Irã é o seguinte, eles são, como é que eu posso dizer, eles são tipo os monarquistas iranianos. Eles são... Querem restaurar os chás. Então se identificam com um movimento mais conservador, ideologicamente falando, enfim. Só que o fato é, por conta deles terem relações, né, terem ali indivíduos clandestinos e tal no Irã, eles eram classificados como uma organização terrorista, eles são suspeitos de lavagem de dinheiro. Então, assim, o que faz o Conselho Nacional da Resistência do Irã doar 971.890,56 centavos de euro para o partido Vox, num período de 5 meses, entre dezembro de 2013 e abril de 2014, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia, tá? Mas assim, estamos falando de quase de 1 milhão de euros num período de 5 meses de um grupo
de dissidentes iranianos para um partido de direita espanhol. E a direita espanhola, uma das principais bandeiras da identidade da direita, dos conservadores espanhóis, é a questão do catolicismo. Não é nem cristianismo, é a questão do catolicismo militante, reconquista, né? Pátria, cruz e coroa. Então, assim, não tem explicação, cara, é muito louco. É basicamente isso, a gente tá dando notícia porque eu não sei o que comentar. E ainda, em se tratando do Vox, né, causou muito repúdio a foto de um caçador que matou dezenas de lebres e formou o nome do partido com o cadáver desses roedores. Então, inclusive, quem denunciou isso foi o partido animalista com essa prática aí, né? Lembrando que caça na Espanha já gerou muita polêmica também. Sim. Com o rei, o antigo rei, né? O ex-rei. O ex. Continuando, né? Cruzamos ali o Mediterrâneo ocidental, vamos para a Itália, onde o governo aprovou o Renda da Cidadania, é o Bolsa Famiglia, entendeu? A Itália aprovou o Bolsa Famiglia. Nós teremos uma... Família na Itália tem outra conotação, viu? Nós teremos uma renda mensal, um subsídio mensal, para cerca de 1,3 milhão de famílias, que serão as famílias de italianos, de cidadãos da União Europeia e estrangeiros que vivam no país por pelo menos 10 anos em situação regular. Essa renda mensal será de cerca de 554 euros para cada família, uma ideia de uma renda básica universal para famílias que vivem em situação de pobreza, de dificuldades econômicas. E o projeto total vai custar em 2019, ele vai começar a vigorar em abril, o primeiro pagamento será em maio. O governo pretende gastar cerca de 6,1 bilhões de euros. O núcleo familiar não poderá ter renda superior a 12,6 mil euros por ano. Caso seja uma pessoa sozinha, o limite será de 6 mil euros para o mesmo período. Não pode possuir patrimônio imobiliário superior a 30 mil euros, com exceção a um primeiro imóvel, nem mais do que 6 mil euros de saldo em conta bancária, tá? Então, e no máximo, o valor que eu dei antes vai ser de média, né? No máximo de 1.050 euros para famílias maiores, tá? E o período máximo de ser usufruído, essa renda mínima, será de 18 meses, porém ele pode ser renovado após a pausa de um mês. Então não sei se a pessoa pode ficar 18 meses, ela fica um mês sem e mais 18 meses. Talvez tenha sido isso. E quem não puder trabalhar, né, e não puder comprovar que está procurando emprego, vai ter que participar, né, por 8 horas semanais em projetos úteis à sociedade definidos pelas prefeituras. Né, imagino ali alguma coisa de serviço comunitário, né, limpar a praça, alguma coisa assim. Além disso, também teremos mudança na regra de aposentadoria, e que é o seguinte: a Itália vai fazer um experimento de diminuir a idade mínima da aposentadoria, porém aumentar o período de contribuição. Tá? Então, assim, um cara que trabalhou a vida inteira, ele não precisa chegar ao fim da vida para se aposentar, digamos assim. Né? Então serão duas mudanças, mas é um período de teste aí, então não é nada fixo, tá? Subindo ao norte, cruzando novamente os Alpes, só que agora os Alpes do meio, né, os Alpes verdadeiros, mas isso é sério, porque os Balcãs, os Alpes, os Pirineus e os Alpes escandinavos é tudo a mesma cadeia de montanha, teoricamente, né, do ponto de vista geológico. Né, teve lá a trombada das placas tectônicas, e aí... Dobramentos modernos. E aí formou essas belas montanhas cobertas de neve que inspiram Toblerone. E na Alemanha, né, Paris e Berlim assinaram um novo acordo, né, um acordo de cooperação e integração. Assinaram na cidade de Aachen. Né, a gente já explicou um pouco sobre essa questão aí das cidades ali
Alsácia-Lorena, Bélgica, população meio alemã, meio francesa, né? A morte do Carlos Magno, aí a divisão do Império lá entre os três, aí o Lotário ficou com a parte do meio. E esse acordo é basicamente formar um núcleo duro dentro da União Europeia para impedir que, sei lá, se a União Europeia se esfacelar, França e Alemanha continuarão, né, unidos em diversos aspectos, incluindo aí o ponto de partida para um exército europeu. Tá? A própria Merkel disse isso, tá? Que é o pontapé inicial para um futuro exército europeu. Na Grécia, tivemos protestos com dezenas de milhares de pessoas em Atenas no domingo contra a aprovação do nome Macedônia para a Macedônia do Norte, né? E os protestos ficaram violentos, inclusive, e aí, por 3 vezes, a votação no parlamento foi adiada, então não temos ainda uma resolução dessa novela. Tá? Teve um ouvinte que fez um comentário muito bom também. A ex-república Iugoslava da Macedônia, quiçá Macedônia do Norte, talvez ainda, fez lá uma salada, ficou muito divertido, muito legal. Mas na Grécia não temos votação. E finalmente na Rússia tivemos um encontro ali entre autoridades russas e autoridades japonesas, né, para firmarem um acordo de paz. E aí você pode ouvir e falar, como assim acordo de paz? Né? Japão e Rússia não normalizaram suas fronteiras ainda pós Segunda Guerra Mundial, porque durante a assinatura do Tratado de São Francisco, em 1951, quando nós temos a paz com o Japão, em 1951 estava acontecendo um negócio chamado Guerra Fria, e a União Soviética falou, não vou em São Francisco assinar coisa nenhuma, vamos se ferrar. Ainda mais que estava ocorrendo ali, né, na área de influência dos dois, uma coisa chamada Guerra da Coreia. Isso. Uma proxy war decorrente da Guerra Fria. Uma proxy war, tá todo startupeiro agora. Daqui a pouco eu vou falar budget. Então, aí nós temos essa pendência até hoje, e no caso de Japão e Rússia se refere principalmente às Ilhas Kurilas, né, que é um cinturão de ilhas, ali, mais de 50 ilhas, que liga o Japão à península de Kamchatka, que é o extremo oriente da Rússia, né, é a fronteira da Rússia com os Estados Unidos, né, as pessoas sempre esquecem, Rússia e Estados Unidos fazem uma fronteira, Alasca é a península de Kamchatka. Tem um ponto ali que no verão você vê o outro lado. Tinha a imitação da Tina Fey, da Sarah Palin, que ela falava, eu vejo a Rússia do meu quintal. Eu não sei se é lenda ou se é verdade, mas dizem que dependendo do dia, da visibilidade, você consegue ver a Rússia. E aí, né, nesse cinturão de ilhotas, o Japão reivindica 4 delas, dizendo que essas 4 ilhas são parte do arquipélago japonês, não do arquipélago das Kurilas, e elas foram ilegalmente ocupadas pela União Soviética, e estão assim, né, são posse russa desde então. Então essa é uma pendência que ainda vai ser resolvida, que foi o tema, inclusive, de hoje da minha coluna na Gazeta do Povo, para quem quiser ler. E Felipe, na Segunda Guerra Mundial não teve nenhum grande conflito, né, entre União Soviética e Japão, né? O Japão ficou naquela ali de jogar mais pro Pacífico. Sim, né? Quando a União Soviética invade ali a Manchúria, meio que 1 milhão de japoneses se renderam. Porque eles tinham já estavam comprando suprimentos, é claro, tal. Na verdade, a entrada da União Soviética na Segunda Guerra contra o Japão acaba sendo bastante importante, porque o Japão falou, olha, a gente se ferrou no Pacífico, mas a gente ainda tem um exército grande na China para aguentar. E aí o Stalin falou, então, cheguei. Aí o Exército Vermelho invade a China, o Exército da Manchúria japonês quase não tem como existir, e aí vem uma coisa assim, pouco comentada também. O Exército Vermelho vira e fala, olha, né, pegou lá o telefone, né, pegou seu smartphone, seu celular, né, que não existia, mas pegou, ligou pro Mao Tse Tung e falou, Mao, os japoneses abandonaram aqui 1 milhão de armas aqui num depósito e tal. Olha, não é meu. Será que é seu? Né? Tem ninguém olhando. Né? E aí isso permitiu que depois da Segunda Guerra Mundial os comunistas conseguissem derrotar de vez as forças nacionalistas, em parte por conta dessa ajuda material indireta soviética. E finalmente nós tivemos na terça-feira, olha só, né? Um fuzileiro naval, um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, chamado Paul Whelan, foi preso na terça-feira, dia 22, em Moscou, pelo Serviço Federal de Segurança Russo.
o Whelan estaria com um pendrive com documentos sigilosos. Aí, o advogado dele entrou lá com um recurso, pediu liberação, enfim, dizendo que o Paul Whelan, ele recebeu o pendrive achando que o pendrive continha informações turísticas de Moscou. Tipo, olha, coisas para passear e tal. E ele está preso injustamente. Agora sim, a gente não está dizendo que o judiciário, que a polícia na Rússia são a coisa mais transparente do mundo. Mas um ex-fuzileiro naval em Moscou dizer que recebeu um pendrive com documentos porque ele queria informações turísticas é meio forçar a barra, vai. Né? Vamos concordar aqui, né, que tipo... Né, então, assim... E o Sergei Lavrov disse basicamente, né, que o cara foi pego ali com a calça curta ali, foi pego ali sem, né, de cuecas, basicamente. Então tá aí nosso pequeno giro.